Boa noite. Boa noite. Presidente Jair Bolsonaro afirma que vai estar em campanha eleitoral em 2022, de uma forma ou de outra. Banco Central corta taxa básica de juros a 4,5% ao ano e atinge nova baixa histórica. E você vai ver também. Em Roraima, a Polícia Federal investiga o senador Romero Jucá, do MDB, e o filho dele, por envolvimento em esquema de candidaturas laranjas. Polícia Civil do Rio faz operação em todo o estado contra suspeitos de pedofilia. 8 pessoas foram presas. Por risco de desabamento, Defesa Civil interdita prédio de 10 andares em Osasco, na Grande São Paulo. Os moradores foram obrigados a sair às pressas. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que participará das eleições de 2022 de qualquer jeito. Também hoje, Bolsonaro foi homenageado pela Confederação Nacional da Indústria. A Ordem do Mérito Industrial é a principal homenagem prestada pela indústria a autoridades. O presidente Jair Bolsonaro recebeu a comenda em reconhecimento pelo esforço do governo em avançar em pautas que tornem o Brasil mais moderno e competitivo. Em um auditório lotado de empresários ligados à CNI, Bolsonaro defendeu a desburocratização e menos multa para quem produz. O presidente disse ainda ser um empregado dos empresários. Eu não quero ninguém chegando para mim pedindo favor. Não me sinto bem. Não é favor eu atendê-los, é obrigação. Vamos aproveitar essa oportunidade, afinal de contas, creio eu, que não teremos uma segunda chance. Não tem plano B. O plano B que tem é o plano Bolsonaro. O presidente também voltou a defender a política ambiental do governo e a chamar a ativista sueca Greta Thunberg de pirralha. A jovem de 16 anos afirmou que povos indígenas estão sendo mortos por proteger as florestas. Hoje ela foi anunciada como personalidade do ano pela revista americana Times. Tem até uma pirralha, que tudo que ela fala, nossa imprensa, pelo amor de Deus, dá um destaque enorme. Ela está agora fazendo seu showzinho lá na COP25. Ao deixar o Palácio da Alvorada pela manhã, Jair Bolsonaro já havia minimizado a fala de Greta. Longe dos microfones ao conversar com apoiadores, o presidente não garantiu que tentará a reeleição em 2022, mas assegurou que vai participar do pleito de toda forma. Bolsonaro ainda criticou o PSL, partido pelo qual se elegeu. No mês passado, ele deixou a legenda para tentar criar um novo partido, o Aliança pelo Brasil. Segundo o presidente, o PSL está cheio de traíras. As declarações foram captadas pelo canal do YouTube Cafezinho com Pimenta. Pessoal, eu sou em 22 tem eleição? Tem eleição. Eu vou estar na campanha, de uma forma ou de outra. Mesmo que eu não venha candidato, eu vou estar na campanha. Nós estaremos juntos. Estou fazendo um partido que vai estar de novo sem televisão. Também nós estaremos juntos. Eu vou ter critério concreto para botar gente no meu partido. Vou botar traíra, entrou traíra porque foi em cima da hora. Tá certinho. Cheio de traíra o partido que eu deixei para trás. A crise provocada pela saída de Bolsonaro do PSL ainda provoca consequências. Hoje, o partido oficializou a deputada Joyce Hasselmann como nova líder da legenda na Câmara dos Deputados. Ela substitui Eduardo Bolsonaro, que foi punido por ficar ao lado do pai na queda de braço dentro da sigla. O PSL Raiz é uma direita racional, não é uma direita xiita, não é uma direita radical, é uma direita que respeita o contraditório. O PSL não deixa de ser base. O PSL continua votando com o governo as pautas que são boas para o Brasil, porém se mantém independente naquelas pautas que podem prejudicar o Brasil. De mal com o antigo partido, o presidente tenta manter a boa relação com as outras legendas da base. Também, nesta quarta-feira, ele se reuniu com o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que enfrenta uma crise financeira no estado. Segundo Jair Bolsonaro, o político do PRB pediu ajuda para pagar o 13º dos servidores municipais. Está com a corda no pescoço, olha. Assim como um montão de prefeitos, governadores, tá certo? Ele está buscando aí recurso para pagar o 13º e se for possível e legal da nossa parte, vamos atendê-lo.
E a disputa interna do PSL ganhou mais um capítulo. O juiz Jordano Rezende Costa, da 4ª Vara Cível de Brasília, suspendeu até o julgamento final da ação a punição imposta pelo partido a 18 parlamentares, incluindo o deputado federal Eduardo Bolsonaro. O magistrado concordou com os argumentos de que houve falta de transparência na reunião em que os processos disciplinares foram analisados. Sobre essa questão da eleição futura para presidente da República, é bom lembrar que a revista Veja publicou há alguns dias uma pesquisa mostrando que no segundo turno, em todos os cenários, inclusive contra Lula, se Bolsonaro fosse candidato, ele venceria. E no meio da tarde, o presidente Jair Bolsonaro passou por exames no Hospital da Força Aérea Brasileira, em Brasília. De acordo com o presidente, ele foi investigar a existência de um possível câncer de pele. Bolsonaro afirmou que a possibilidade existe porque ele tem a pele clara e tomou muito sol pescando ao longo da vida. Amanhã, o presidente cumpre agenda em Tocantins. O Senado instalou hoje uma CPI que irá investigar a situação dos familiares das vítimas do acidente aéreo com a equipe da Chapecoense em 2016. 71 pessoas morreram na queda do avião da Lamia. A tragédia ocorreu quando o time brasileiro viajava para a Colômbia para disputar a final da Copa Sul-Americana. A intenção dos parlamentares é fazer com que os familiares recebam as indenizações. Os trabalhos da CPI devem começar para valer em fevereiro, na volta do recesso do Congresso. A comissão terá 120 dias para concluir o trabalho. O Senado deve votar ainda hoje o pacote anticrime sugerido pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Então vamos até Brasília conversar com a repórter Caroline Aguiar, que acompanha a sessão do Senado. Boa noite, Carol. A votação do pacote anticrime por aí já começou? Qual que é a situação desse momento? Boa noite, Gabi. Boa noite, Boris. Não, a votação do pacote anticrime ainda não começou. O que acontece? Essa é a última sessão do Senado antes do recesso. Então, a pauta está lotada. Tanto é que não tem nenhuma ordem definida de votação. Os senadores estão definindo, conforme eles vão votando, eles vão chamando o próximo projeto sem uma ordem pré-definida. Inclusive, eles acabaram de aprovar aqui uma outra proposta bastante importante, que é uma proposta de emenda à Constituição que facilita a transferência das emendas parlamentares individuais. Essas emendas são aquela parte do orçamento que os parlamentares decidem para onde vai, ou seja, vai para a base eleitoral deles, eles que definem. E aí essa proposta que foi aprovada aqui facilita essa transferência de dinheiro. Então o intuito é facilitar obras, facilitar a liberação desses recursos. Mas tem uma crítica aí também que isso dá muita autonomia ao Congresso, ou seja, os parlamentares vão ficar muito livres para lidar com esse dinheiro. Bom, a proposta foi aprovada e agora ela vai ser promulgada pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Mas voltando ao pacote anticrime, ele está na pauta. A expectativa é que ele seja votado hoje. E só para a gente relembrar, ele foi enviado aqui para o Congresso no começo do ano pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Demorou para tramitar na Câmara, mas da semana passada para cá teve uma tramitação relâmpago. Foi aprovado pelo plenário da Câmara, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e já está aqui no plenário do Senado. A expectativa é que ele seja aprovado sem mudanças, exatamente para continuar nesse ritmo e poder ser aprovado, sancionado logo pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas vamos ver os detalhes dessa proposta na reportagem. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que aprovou ontem o pacote anticrime, hoje determinou a tramitação com urgência do texto, o que permite quebrar os prazos previstos no regimento. Mas antes disso, o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já tinha decidido colocar o projeto na pauta de hoje do plenário. O pacote anticrime amplia o tempo de cumprimento de pena de 30 para 40 anos e aumenta as penas para crimes cometidos com armas de fogo ou brancas e também para o uso de armas proibidas, como fuzis.
A proposta torna mais rígidos os critérios para a progressão de regime. Hoje, basta que o preso cumpra 1/6 da pena. O projeto prevê que a progressão só pode ser feita com o cumprimento de 16% da pena, e esse percentual pode chegar até 70% para condenados por crimes hediondos com morte e que sejam reincidentes. Já condenados por organização criminosa, como o PCC e Comando Vermelho, não terão mais direito à progressão e deverão cumprir toda a pena em regime fechado. Também é prevista a criação do juiz de garantias. Assim, um magistrado será responsável por conduzir as investigações e outro recebe a denúncia e dá a sentença. Ficaram fora do texto a criação do plea bargain, mecanismo em que o acusado confessa o crime em troca de redução da pena, e outros 2 assuntos que estão sendo discutidos em projetos separados. São eles o excludente de ilicitude, que prevê a não punição de policiais que matarem em serviço, e a possibilidade de execução da pena após a condenação em segunda instância. Esse último também foi tratado pela CCJ do Senado. O colegiado encerrou a tramitação do projeto de lei que altera o Código de Processo Penal para permitir a execução antecipada da pena. O texto pode seguir direto para a Câmara, mas um grupo de parlamentares pretende apresentar um requerimento para que ele seja apreciado pelo plenário do Senado. Apesar do andamento, a proposta deve ficar paralisada. Por causa de um acordo, Davi Alcolumbre quer esperar pela Câmara dos Deputados, que também analisa o assunto por meio de uma proposta de emenda à Constituição. O presidente Rodrigo Maia assumiu um compromisso na reunião de apresentar um calendário. Ele apresentou um calendário. Então nós vamos aguardar que esse calendário seja cumprido e vamos discutir ao longo do próximo semestre, do próximo ano. Hoje, a Comissão de Deputados, responsável pela discussão, fez a primeira reunião de trabalho para votar requerimentos de audiências públicas, que só serão realizadas no ano que vem. Entre os convidados estão o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. A previsão é que o tema entre novamente em votação apenas em março. E ontem à noite, em sessão conjunta do Congresso Nacional, deputados e senadores mantiveram o veto do presidente Jair Bolsonaro à possibilidade de legendas utilizarem dinheiro do fundo partidário para pagar multas. Pagar multas com o fundo partidário, que é dinheiro público, pagar multas para o poder público com dinheiro público é um absurdo e Bolsonaro fez muito bem em vetar. O pacote anticrime tem mais virtudes do que defeitos. O fato é que o país não aguenta mais a criminalidade e a violência. Quem comete crime precisa ter a certeza de que será punido severamente, de que receberá uma pena dura. A impunidade é um dos principais motivos da criminalidade, é a mola mestra da criminalidade e da violência no Brasil. Fórmulas boazinhas, como penas domiciliares, progressão de penas, saidinhas, etc., precisam ser urgentemente revistas. Essas providências e o pacote, é claro, não resolvem um problema complexo como a violência e a criminalidade no Brasil. Não resolvem, mas ajudam muito. E o ministro da Educação, Abraham Weintraub, voltou a afirmar hoje que existem plantações de maconha e laboratórios para a produção de drogas em universidades federais. A declaração desta vez foi dada em audiência na Câmara dos Deputados. Abraham Weintraub foi obrigado a comparecer à Comissão da Educação da Câmara dos Deputados para explicar a afirmação de que há plantações de maconha e laboratórios para a fabricação de drogas nas universidades públicas. A declaração foi dada em uma entrevista no mês passado. A expectativa era que o ministro da Educação tentasse apaziguar a situação. No entanto, ele voltou a defender o posicionamento logo no começo da apresentação. Eu gostaria de falar primeiro que a convocação num assunto extremamente delicado, sério, grave, que se trata sobre, primeiro, o ambiente que os jovens têm quando eles chegam às universidades. Então, mais do que a frase solta
que há plantações de maconha nas universidades federais, as plantações são reflexo de um consumo exagerado, fora de controle de drogas nas faculdades. Para tentar embasar as acusações, o ministro apresentou reportagens que, supostamente, comprovariam o argumento, mas as matérias não confirmavam o envolvimento ou anuência das instituições de ensino com o consumo e fabricação de drogas. Weintraub ainda defendeu a atuação da Polícia Militar dentro das universidades federais. Eu sou a favor da autonomia universitária, para pesquisa, para ensino, pode ensinar o que quiser. Pode falar de Karl Marx, não tem problema. Agora, a PM tem que entrar nos campi. Por 6 votos a 1, o Tribunal Superior Eleitoral cassou o mandato da senadora Selma Arruda, do Podemos de Mato Grosso. A parlamentar ficou conhecida como o Moro de Saia pela atuação como juíza. A maioria dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral concordou com a decisão da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, que apontou a prática de Caixa 2 e abuso de poder na campanha eleitoral do ano passado. Além da perda de mandato, os ministros determinaram a realização de novas eleições. Selma Arruda, que pela decisão também fica inelegível até 2026, pode recorrer da sentença. Em nota, a senadora disse ter recebido a notícia com respeito e serenidade e que as vontades políticas prevaleceram no julgamento. Selma Arruda ainda agradece o apoio de parlamentares e apoiadores. A partir da publicação do acórdão, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, será notificado para que a decisão seja cumprida. A Polícia Federal investiga o ex-senador Romero Jucá, do MDB, e o filho dele, em suposto esquema de candidaturas laranjas na eleição de 2018. Na operação denominada Títeres, foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão em Boa Vista, capital de Roraima. A suspeita é que MDB e o PSDB participaram de desvio de recursos durante a eleição do ano passado. Romero e Rodrigo Jucá são suspeitos de comandarem o esquema. Em nota, a defesa deles disse não ter informações oficiais sobre a investigação e sugeriu se tratar de fake news. Disse também que as contas de campanha foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. A direção do MDB no estado negou as irregularidades. Já o PSD afirma que a denúncia é contra a gestão anterior. O ex-senador disputou as eleições em 2018 e não se elegeu para o Senado. Rodrigo Jucá presidia o PSD em Roraima à época. Polícia Federal indicia o deputado federal Paulinho da Força por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Delatores disseram que ele recebeu propina de cerca de R$2 milhões da Odebrecht em 2014 e não declarou à Justiça. Paulinho, do Solidariedade de São Paulo, afirma que as doações foram legais. Laranjais em vários partidos, propina de empreiteiros, fraudes, tudo isso explica por que querem acabar com a Lava Jato, que preocupa muitos e determina a prisão de outros. E manda a boa justiça que ninguém seja poupado, nem filho deste ou filho daquele, quando for culpado. Leis penais simples e objetivas e que realmente sejam aplicadas são o caminho para ajudar a colocar a delinquência, inclusive engravatada, nos eixos. A taxa de juros do Brasil atingiu o menor nível da história. Hoje, o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa Selic em 0,5 ponto percentual. Com isso, a taxa de juros ficou em 4,5% ao ano. Essa foi a última reunião do Copom do ano. Agora, o próximo encontro acontecerá em fevereiro de 2020. 2 policiais militares foram condenados e outros 2 absolvidos no caso da morte da engenheira Patrícia Mieiro, há 11 anos, no Rio de Janeiro. A decisão do júri popular foi anunciada por volta das 3 horas da madrugada. Os policiais Marcos Paulo Nogueira Maranhão e William Luiz Nascimento foram condenados a 3 anos de prisão e multa por fraude processual.
mas foram absolvidos da acusação de tentativa de homicídio. Os agentes poderão recorrer em liberdade. Os outros 2 PMs envolvidos no caso, Fábio Silveira Santana e Márcio Oliveira dos Santos, foram absolvidos. O caso aconteceu em junho de 2008. Patrícia Mieiro seguia para casa na zona oeste da cidade. Segundo o Ministério Público, os PMs confundiram o veículo dela com o de traficantes e atiraram. A engenheira perdeu o controle da direção e bateu em 2 postes e uma mureta. O automóvel foi encontrado em um canal da Barra da Tijuca com várias marcas de tiros. O corpo da jovem de 24 anos nunca foi localizado. Ela foi declarada morta em 2011. Os advogados da família da engenheira entraram com recurso. A Justiça do Distrito Federal determinou que a Polícia Rodoviária Federal volte a utilizar radares móveis nas rodovias. O juiz atendeu a um pedido do Ministério Público Federal e deu um prazo de 72 horas para o restabelecimento da fiscalização eletrônica. A decisão suspende a portaria de agosto, na qual o presidente Jair Bolsonaro mandou interromper o funcionamento desses radares. A Defesa Civil interditou um condomínio em Osasco, na Grande São Paulo, depois de avaliar problemas na estrutura do imóvel. Os moradores foram obrigados a deixar suas casas. Dia de correria e desespero para os moradores desse prédio em Osasco. Fabiana veio com o filho no colo para ajudar uma amiga que mora aqui. O importante é que você está viva e vai ficar tudo bem, tá bom? É o que a gente espera, né, para todo mundo, porque a gente está tendo que deixar coisas nossas aqui e confiar na segurança de Deus, porque a gente não sabe quem que vai fazer a segurança aqui para guardar as nossas coisas. Marlon estava trabalhando, mas voltou correndo para retirar tudo lá de dentro. Fomos pegos de surpresa, ninguém avisou. Hoje realmente a gente soube que tinha que tirar todas as coisas do apartamento. Eu soube mais informações agora, a gente está lá tirando várias coisas, mas está bem difícil, bem difícil. O prédio de 10 andares e 5 pavimentos no subsolo corre o risco de desabar e foi interditado pela Defesa Civil de Osasco. Este engenheiro constatou que houve exagero na decisão de retirada. A Defesa Civil sempre tem essa posição, na dúvida, interdita. Enquanto isso, faça os estudos e por segurança, Mas eu acredito que não seria o caso dessa interdição. Daria, de repente, para fazer a obra, fazer uma recuperação, um reforço, utilizando o condomínio, interferindo minimamente no condomínio. Foi tudo tão rápido que foi preciso montar uma operação policial para facilitar a saída das famílias. A Guarda Civil de Osasco veio para controlar o trânsito e para dar segurança aos moradores. O prazo para retirada dos pertences e também para deixar o imóvel era 4 da tarde. Esse prazo já terminou, mas muita gente não conseguiu tirar as mudanças. Se você for ver a quantidade de material que está saindo, é o elevador, a pessoa sobe o elevador, tira material, desce material, então esse prazo vai ter que ser estendido, com certeza. Mesmo na correria, essa moradora, que prefere não se identificar, diz que muitas perguntas ficaram sem respostas após a interdição. A pergunta é, quem é responsável? Cadê o engenheiro que fez isso aqui? No momento que tem financiamento, essas pessoas são responsáveis, porque ele deixou entrar aqui. A Defensoria Pública e o Ministério Público do Rio de Janeiro entraram na Justiça contra a Prefeitura, pedindo uma série de medidas para conter a crise na saúde. Os profissionais terceirizados estão sem receber salários e benefícios há 2 meses. Entre as medidas estão a criação de um gabinete de crise para o funcionamento da rede de saúde e a transferência de 284 milhões de reais para o Fundo Municipal de Saúde até o dia 31 de dezembro. De acordo com a Defensoria Pública, o município deixou de investir mais de 2 bilhões de reais na saúde nos últimos 3 anos. É óbvio que uma redução tão drástica nos investimentos da saúde não poderia ter resultado menos drástico. Houve ainda queda da oferta de consultas e exames, reconhecida pelo município, suspensão de cirurgias eletivas, grave redução do número do abastecimento de insumos e também de medicamentos nas unidades, o que torna realmente o funcionamento da rede municipal de saúde precária, colocando em risco a assistência à saúde da população carioca.
Desde ontem, profissionais da rede municipal de saúde fazem uma paralisação em algumas unidades. Hoje pela manhã, funcionários do Hospital Rocha Faria e do Albert Schweitzer, ambos na Zona Oeste, fizeram um protesto. Eles estão há 2 meses sem receber salários. O prefeito Marcelo Crivella pediu ajuda ao presidente Jair Bolsonaro para o pagamento do 13º dos servidores. Hoje, nas redes sociais, Crivella publicou um vídeo em Brasília anunciando que vai pagar agentes de saúde terceirizados. Amanhã vai estar na conta o salário de todos os 5.000 agentes de saúde das clínicas de família e dos técnicos de enfermagem. Hoje, no Diário Oficial da Prefeitura, na capa, saiu também os 36 milhões de reais que liberamos para o custeio do Hospital Albert Schweitzer e também do Pedro II, lá em Santa Cruz. São excelentes notícias que estamos dando diretamente da capital. No final da tarde, após uma audiência de conciliação entre a Prefeitura e o Sindicato da área da saúde, o Tribunal Regional do Trabalho determinou o bloqueio de todas as contas da Prefeitura para pagar os salários atrasados. Uma nova audiência foi marcada para amanhã. Saúde não tem, mas os impostos são cobrados pontualmente. Isso é uma vergonha. A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma operação em todo o estado contra suspeitos de pedofilia. 8 pessoas foram presas e materiais pornográficos infantis foram apreendidos. Os 200 policiais civis que participaram da mega operação de combate à pedofilia virtual estiveram em diversos pontos do estado do Rio para cumprir 81 mandados de busca e apreensão. 32 pessoas foram conduzidas à delegacia. Entre elas, Rafael Nunes Silva Lima, de 22 anos. De acordo com as investigações, ele é um dos suspeitos que mais compartilhava imagens pornográficas de crianças e adolescentes na internet. Mídias e computadores foram apreendidos e encaminhados para a perícia. O perfil desse grupo, eles buscavam imagens e vídeos de crianças, de pornografia infantil, de crianças sendo muitas das vezes estupradas. E quanto mais novas fossem essas crianças, mais eles se interessavam. Os investigadores querem saber se as crianças que aparecem nos materiais apreendidos também foram estupradas pelos suspeitos que foram detidos na operação de hoje. Está sendo feita a perícia nesses celulares e conforme as imagens vão sendo encontradas, eles vão sendo presos em flagrantes. Isso não significa que a investigação para por aqui. Na verdade, em alguns casos, a perícia precisa ser mais aprofundada e essa perícia vai ser realizada e eles vão responder judicialmente. Os suspeitos vão responder por pedofilia e, conforme as investigações progredirem, estupro de vulnerável. A Polícia Civil realizou hoje uma operação no Distrito Federal, nos estados de São Paulo e Goiás, contra empresas suspeitas de fraudar licitações. A investigação, iniciada há 8 meses, apura as atividades de 2 grandes grupos empresariais suspeitos de gestão fraudulenta e fornecimento de gêneros alimentícios a hospitais públicos, presídios e restaurantes comunitários em vários estados. Basicamente, no caso de prisão eletrônico, eles utilizavam softwares para fazer lances automáticos, robôs que faziam algoritmos para fazer o lance automático de forma de poucos segundos, de 3 segundos e até alguns até menos de 1 segundo fazendo esses lances, fraudando a licitação. Foram realizadas buscas nas empresas investigadas e em residências de suspeitos. Na operação foram apreendidos computadores, documentos, planilhas, celulares, pendrives e dinheiro. Os investigados poderão ser indiciados por fraude em licitação pública, participação e organização criminosa, corrupção ativa e passiva e fraude de documentos. Você vê a tecnologia a serviço da corrupção, algoritmos. A polícia fechou uma fábrica de perfumes falsificados na zona oeste de São Paulo. 2 homens foram presos em flagrante e mais de R$300 mil foram apreendidos. Era nesta casa, no bairro de Pirajussara, na zona oeste da capital paulista, que funcionava a fábrica de perfumes falsificados. Pelos corredores, galões com essência, embalagens e máquinas para a produção do produto.
A polícia chegou até o local após a abordagem de um motorista que fazia o transporte dos perfumes. Ele acabou confessando o crime, entregando todo o esquema e o dono da fábrica. Esse produto falsificado, ele era produzido, embalado e encaminhado para a loja de perfumes que ele tem em uma galeria no Brás. Lá era vendido para os consumidores. Na loja, os policiais apreenderam cerca de R$300 mil em dinheiro. Os 2 presos vão responder por falsificação, corrupção ativa e associação criminosa. Bandidos armados explodiram e invadiram uma agência bancária em Botucatu, no interior de São Paulo, durante a madrugada. Pessoas que passavam pelas imediações do banco foram feitas reféns e usadas como escudo de fuga dos bandidos, que seguiram disparando rajadas de fuzis e metralhadoras. A polícia informou que explosivos derrubaram as paredes da agência. Os assaltantes fizeram inúmeros disparos durante a fuga. Ainda não se sabe a quantia que foi roubada do banco. Ninguém ficou ferido. 5 homens viraram réus em um caso de tortura que ocorreu dentro de um supermercado na zona sul de São Paulo. O crime foi em 2018, mas só veio à tona em setembro deste ano, após um vídeo repercutir nas redes sociais. As imagens foram feitas pelos próprios agressores. Eles aparecem dando golpes com um cabo de vassoura e choques em um homem de 37 anos. A vítima, que confessou à polícia que havia roubado um pedaço de carne, ainda foi amordaçada. 4 ex-funcionários e 2 seguranças que prestavam serviços para o supermercado foram indiciados. Um deles passou mal dentro da prisão e morreu no hospital. Agora, os outros 5 envolvidos no crime viraram réus. 2 deles estão presos e 3 respondem em liberdade. A primeira audiência será no dia 20 de janeiro. E um homem de 28 anos foi preso em flagrante ontem à tarde, depois de entrar no Fórum Central de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, com canivetes, facas, soco inglês, algemas, luneta, um cacetete e até gás de pimenta. Tudo estava escondido dentro de um colete. Questionado, o rapaz disse que foi ao prédio para assinar um processo. Ele será indiciado por atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. O crime é inafiançável e a pena pode chegar a 4 anos de prisão. Comerciantes reclamam da ação truculenta de policiais civis durante uma operação realizada em um shopping popular de Belo Horizonte. As imagens do circuito de segurança gravadas na noite de ontem mostram uma policial reclamando com um vendedor que tenta baixar a porta da loja durante a fiscalização. Ele chega a ser empurrado e mostra o braço alegando um arranhão. Em outro vídeo, o vendedor aparece sendo imobilizado por policiais com vários socos. O homem foi preso em flagrante por lesão corporal, resistência e desobediência. Segundo a polícia, ele tem passagens por furto, receptação e estelionato. Já em outro ponto do shopping, os investigadores abordam 2 jovens. Um agente empurra e aperta o pescoço de um deles. A administração do comércio popular afirma que não havia mandados para a execução das abordagens. Em nota, a Polícia Civil disse que o objetivo era combater a criminalidade e que esse tipo de trabalho, realizado em local público, não necessita de ordem judicial. As imagens serão analisadas pela Corregedoria da Polícia. É preciso explicar a alguns energúmenos a diferença entre agir energicamente com autoridade e truculência. Isso é uma vergonha. Bom, vamos saber então qual é a previsão do tempo amanhã para todo o Brasil. O tempo abre mais, mas a chuva continua se espalhando por quase todo o Brasil. As pancadas serão mais intensas e volumosas nessas áreas em destaque: no Amazonas, no Acre e entre o Mato Grosso do Sul, sul de Minas, interior de São Paulo e do Rio de Janeiro. Na capital paulista, o sol aparece mais. A chuva até diminui, mas ela ainda deve aparecer no período da tarde, máximas de 28 e 27 graus. No Rio de Janeiro, o clima é parecido, mais sol, calor de 31
33 graus e pancadas de chuva a partir da tarde. O tempo só fica seco amanhã, sem chuva, entre o norte de Minas, maior parte do Nordeste e o Tocantins. Em Palmas, muito sol e máxima de 33 graus. Em Porto Alegre, muito calor, faz 35 graus. Em Natal, sol o dia todo e temperatura na casa dos 30 graus. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, foi encaminhado para a UTI após apresentar um sangramento no fígado. O repórter Giovanni César está em frente ao Hospital Sírio-Libanês, no centro da capital paulista, e tem mais informações. Boa noite, Giovanni. O que diz esse boletim médico? Boa noite, Boris. Boa noite, Gabriela, e a todos os que acompanham o Rede TV News. O boletim médico diz que o prefeito Bruno Covas apresentou um sangramento no fígado durante um procedimento chamado demarcação tumoral. Esse sangramento já foi contido através de um procedimento considerado minimamente invasivo. Isso é o que diz o boletim médico. Esse procedimento, então, conseguiu controlar o sangramento. O prefeito foi encaminhado para a UTI para que seja monitorado ali constantemente. O prefeito está internado aqui no Hospital Sírio-Libanês desde domingo para o início da 4ª sessão de quimioterapia para tentar diminuir aí os tumores, um câncer no estômago, né? Ele deve ficar aqui internado na UTI ainda para que seja monitorado. De São Paulo, Giovanni César para o Rede TV News. Obrigada, Giovanni. E os produtos típicos da ceia de final de ano estão mais caros quando comparados aí com o ano passado. Por causa da alta do dólar e da carne, em alguns casos esse aumento passa de 60%. Para muita gente é assim. Na hora de reunir a família e os amigos, nas celebrações do Natal e da virada do ano, as comidas típicas não podem faltar. Castanha do Pará, castanha portuguesa. Para mim, sem dúvida, é o tender, que eu amo, né? Pernil e o peru. Mas quem não abre mão de manter essa tradição vai ter que preparar o bolso. Um levantamento feito pelo site de pesquisa Mercado Mineiro mostra que a maioria dos produtos típicos da ceia está mais cara. A pesquisa comparou os preços de novembro de 2018 com os do mesmo mês deste ano. As frutas cristalizadas subiram muito, as doses, o próprio pernil subiu bastante em virtude do problema da carne que a gente está tendo. Os números mostram que as frutas cristalizadas estão 16% mais caras, aves de festa até 25% e lombo suíno 30%. A inflação acumulada no mesmo período foi de aproximadamente 3%. O pessoal hoje está preferindo comprar mais frango, está mais em conta. Natal com frango? Está mais em conta. Uma das carnes que mais aumentou foi o pernil, em média 64%. Neste açougue, por exemplo, o quilo é vendido a R$ 17,90. Quem comprar esta peça de 7 quilos vai pagar mais de R$ 125. O pernil vem na mesma situação da carne bovina, né? A gente tem aí o problema de exportação, exportando muita carne para a China e com isso também o dólar mais caro. Esta loja faz uma sugestão. Se o bacalhau do Porto, que custa mais de R$ 100 o quilo, está caro, leve do tipo site, bem mais em conta. Outra recomendação é pesquisar. Nesse caso, o preço pode variar de R$ 35 a R$ 56, dependendo do estabelecimento. Tudo que lembra o Natal e o Réveillon está lá em cima. O curioso é que nesta época do ano, nem todo mundo reclama de pagar mais caro. Essa época natalina já tem aquelas tradições e você segue as tradições. Agora, o esporte. Os principais clubes já estão se movimentando aí no mercado para a próxima temporada. No Santos, a briga entre Jorge Sampaoli e a direção, parece estar longe de terminar. O mercado da bola está agitado para os técnicos. O Santos anunciou por meio de nota o pedido de demissão de Jorge Sampaoli. O argentino afirma que não pediu oficialmente o desligamento do Peixe. Interessado no comandante, o Palmeiras apenas monitora a situação. A decisão sobre a saída do treinador pode se estender na justiça. O Fluminense anunciou a contratação de Odair Hellmann. O tricolor das Laranjeiras acertou com o treinador que foi finalista da Copa do Brasil com o Internacional. O contrato vai até o final de 2020. O Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Boa noite e até amanhã.